Bom dia, queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez para estudar a lição. Eu gostaria muito que fosse pessoalmente, mas que seja feita a vontade de Deus. Vamos, neste momento, fazer uma breve oração para estudarmos a lição. Pai nosso que estais nos céus, neste momento invocamos o Teu Santo Espírito para que nos ilumine para entendermos a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, gostaria tanto de poder estar falando pessoalmente, estudando a lição pessoalmente com vocês, que é bem mais fácil. A gente pode conversar um com o outro e estudar melhor a lição. Mas vamos fazer o que nós podemos. Hoje nós vamos estudar a nossa lição com o título de Ministrando como Jesus. O nosso verso áureo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, teve compaixão, se apiedou delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam perdidas, que nem um bando de ovelhas sem pastor. Cada uma vai para um lado, para o outro, não tem quem guia. Assim estava o povo daquela época. Então, nosso verso áureo está em Mateus 9,36. Vamos repetir? Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O início da nossa lição, nós vimos pelo título, que é Ministrando como Jesus. É fazer um ministério como Jesus. E como Jesus fazia esse seu ministério? Era de amorosa compaixão. Jesus, ele atendia às necessidades físicas das pessoas, curava, expulsava demônios, ele fazia tantos milagres, mas ele nunca esquecia da parte principal, que era a parte espiritual também. Mas primeiro Jesus dava o conforto da cura para depois falar do seu evangelho, de mostrar que nós temos um Deus compassivo que nos ama muito. Isso acontecia porque quando as pessoas viam seu genuíno interesse, elas se abriam para as verdades espirituais. E é assim que hoje em dia também acontece, né? Quando o povo de Deus fazem algumas coisas maravilhosas assim, o povo fica aberto para ouvir a mensagem. O que eu quero dizer é que quando o povo de Deus ajuda os outros com as suas necessidades físicas, eles se abrem para a palavra de Deus. Porque nós vamos estudar que o mais importante é amar o nosso próximo, né? Como Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é só amar nós, membros da nossa igreja, mas é ao povo que sofre, principalmente nesse tempo de tantas necessidades, né? Aqui nós vemos que Ellen White diz: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito dos aproximar-se do povo. O Salvador misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Nós podemos ver que a igreja faz umas coisas muito maravilhosas também. Nós temos um ônibus, né? A igreja tem um ônibus que ele faz almoço até para 1.000 pessoas, tem uma lavanderia com máquina de lavar, tem chuveiro para as pessoas tomarem banho, e eles vão assim e vão fazendo bem. Olha só, irmãos, quantas coisas maravilhosas eu já vi que as Dorcas fazem por este mundo afora. E agora também nós sabemos que o nosso povo, eles fazem, quando vão para um lugar que eles não conhecem, eles primeiro
aprendem da sua cultura, da sua língua e tratam das suas necessidades para depois pregar o Evangelho. E se não fizermos isto, Jesus vai dizer aquelas tristes palavras que nós conhecemos: não vos conheço. Vocês não fizeram as coisas que eu ensinei, então não vos conheço. Então tá, irmãos, no momento é só, e daqui um pouco mais a gente se vê novamente. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos nós. E finalmente então chegamos ao dia 16 de 8, domingo, onde estamos estudando a lição de número 8, onde diz que, na lição de domingo, diz que fala da atitude de Jesus em relação às pessoas, como Jesus tratava as pessoas. Eu quero inicialmente já traçar um paralelo, como era o trabalho de Jesus e como é o nosso trabalho. Como Jesus tratava as pessoas, como nós tratamos as pessoas e como os ímpios que viviam na época de Jesus tratavam as pessoas. Jesus tratava as pessoas da melhor maneira e extraía delas o que havia, aliás, de melhor nelas. Inclusive, os ímpios se admiravam de coisas que ele fazia, né? Porque Jesus disse certa ocasião, e está registrado no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 13, que ele diz que ele não veio chamar justos, e sim pecadores, o que causou um grande espanto dos ímpios que viviam na ocasião. Porque a religião dos ímpios, dos fariseus, dos saduceus, era evitar. Eles pensavam, faça tudo o que puder para evitar. Evitar o quê? Evitar o pecado, ser contaminado pelo pecado. Já os ensinamentos de Jesus eram dramaticamente diferentes. Jesus veio para redimi-los. Redimi-los quem? Redimi-los os pecados, ou seja, expiar os pecados daqueles que bem quisessem. Então era assim que Jesus tratava as pessoas. Como é que nós tratamos as pessoas hoje? Eu já disse como os ímpios tratavam, e a gente fala rapidamente porque não temos tempo hábil para falar os pormenores. Então, nós já falamos aqui um pouquinho dos ímpios, como tratavam, eles queriam apenas evitar, que se fizesse tudo para evitar o pecado. Jesus não importava com o pecado de alguém, como não se importa hoje com o meu e o teu pecado. Ele tem interesse em nos redimir, não é? Então, como é que nós tratamos hoje as pessoas? Nós muitas vezes fazemos juízo de valores com relação a pessoas. Não falamos do Evangelho muitas vezes para pessoas que nós, na nossa ignorância, achamos que ele não vai se entregar para o Evangelho, que ele não vai se dobrar às verdades de Deus. Mas, meus irmãos, isso é coisa do homem. Nós devemos, como cristãos, e a palavra já diz, e você já estudou sobre isso, o que é ser um cristão, um seguidor de Cristo, fazer as coisas que Cristo fazia. Portanto, nós somos o sal da terra, como está lá em Mateus 5, no versículo 13 e 14. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo.
Por que o sal da terra? Porque nós temos que ser como cristãos diferentes para levar o evangelho, para levar a verdade, para levar o que nós chamaríamos de sabor. Sabor do resultado do nosso trabalho em nome de Jesus, levando o evangelho às pessoas que ainda não os conhecem. Não fazendo distinção de pessoas e levando com amor, com carinho a todas elas. E nós somos também luz. Por que nós somos luz? Porque o evangelho, o amor de Deus, frente às trevas, ele não só apaga as trevas, como domina o território onde ela atua. A luz chega e não só penetra, ela ilumina a escuridão. Por isso nós precisamos, e Jesus disse e nos incumbiu neste mundo, de sermos a luz do mundo. Aquele que penetra, aquele que é onde chega, se planta, cria raiz e dá grandes frutos. A verdadeira riqueza do mundo são os cristãos comprometidos, que fazem a diferença em prol do reino de Deus. Essa luz que Deus nos dá, e como já falamos nas lições anteriores, falamos dos dons, ele nos dá essa luz como dons, para onde você chegar, espalhar esse aroma, falar desse dom, falar desse evangelho, falar daquilo que você recebeu um dia e que hoje você pode levar para as pessoas. Foi muito bom ter falado com você nesse domingo, e eu vou falar um pouquinho mais também da lição de segunda-feira, como Jesus tratava as pessoas. E como nós já falamos anteriormente, Jesus tratava com carinho, com absoluta atenção, e ele sabia aqueles que dele precisavam. Ele sabia aqueles que honravam o nome dele. E em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10, fala ali que ele, entrando em Cafarnaum, apareceu um centurião desesperado e falando a ele: Jesus, Jesus, meu criado está à beira da morte. Vá e atenda-o. Então a declaração daquele oficial militar romano foi revolucionária. Como aquele oficial deve ter se sentido diante de Jesus? Quando Jesus disse, porque Jesus, além de atender este homem, esse militar, esse centurião, Jesus mesmo disse com suas palavras: jamais encontrarei, e não encontrei verdadeiramente até aqui, fé tão grande em Israel como a deste homem. Meus irmãos, em se tratando da pregação da palavra de Deus, em se tratando de trazer pessoas para os pés de Jesus, você que tem conhecimento da palavra, você que é denominado o sal da terra, a luz do mundo, embaixador de Cristo, conhecedor das verdades, do que você é capaz para levar o evangelho a uma pessoa, 2, 3, 5 e tantos quantos passarem por você? Será que Jesus poderia dizer o mesmo de mim e de você, que não encontrou nem em Israel fé tão grande como a nossa?
precisamos ter fé, meu irmão. Precisamos dessa força, precisamos de Jesus Cristo. Nós não podemos nos automodelar. Precisamos saber que é o Espírito Santo que faz a obra em nós, mas que nós estamos habilitados pelo batismo para levar esse Evangelho. Que a tua vontade a partir de hoje seja essa, para fazer o Evangelho se propagar mais e mais nesse mundo, e cada um de nós fazendo um pouquinho, certamente estaremos abreviando a volta de Jesus. Creia, sua salvação está reservada. Deus tem um lugar para você no céu e Jesus está preparando. Basta você querer. Seja você com Deus, porque Deus é e sempre será com você. É a minha oração por Jesus. Amém. Estamos aqui novamente para estudarmos agora terça-feira. Terça-feira é um estudo, novamente nós vamos ver sobre o ministério de cura de Jesus, parte 1. Cristo anseia ajudar as pessoas através dos nossos atos. Jesus hoje é o mesmo que estava ensinando naquela época. Hoje Jesus, ele também atende as pessoas, mas ele atende através do seu povo. Por isso que Jesus esteve aqui durante 3 anos nessa terra, ensinando, preparando o povo e fazendo discípulos. E nós somos discípulos de Jesus Cristo. O método de evangelismo do Senhor ultrapassa discursos memorializados e apresentações enlatadas. Ele é tão rico e dinâmico quanto a própria vida. Todos os dias convivemos com pessoas com necessidades físicas, com necessidades espirituais, com aflições, necessitando de uma palavra de ânimo, né, de afeto. Nós, como povo de Deus, precisamos levar essa alegria, esse conforto espiritual para as pessoas e também atender suas necessidades, como nós já vimos. Jesus ministrava as perceptíveis das pessoas para que pudesse, por fim, atender às suas necessidades mais profundas. Aonde Jesus ia, tinha uma multidão de pessoas. Por que será que tinha aquela multidão? Porque eles já conheciam os atos de Jesus e eles queriam ouvir, eles queriam ser curados, eles queriam uma palavra de esperança. Jesus Cristo veio a este mundo para nos mostrar o Pai. Quão grande é o amor do Pai pelas pessoas. Isso que Jesus veio fazer na terra. E hoje nós também precisamos de Jesus Cristo. Assim como aquele povo precisava de Jesus para ampará-los, para guiá-los, para, né, dar uma esperança de cura, na parte também espiritual, hoje nós temos Jesus também para fazer isso. Quantas pessoas precisam de Jesus, do seu poder para parar de fumar, para fazer uma dieta para emagrecer, para fazer uma dieta para melhorar a sua saúde, né? Para melhorar das suas aflições. Nós precisamos muito, muito de Jesus. E Jesus nos oferece o seu poder através do Espírito Santo. Basta a gente se ajoelhar, orar e pedir ajuda ao Senhor. Aqui eu marquei aqui para ler para vocês. Contudo, a maior carência do ser humano é a de um relacionamento pessoal com Deus e a percepção de que sua vida tem uma importância eterna. Eterna. Nós precisamos ter essa percepção de a importância que nós temos desse relacionamento com Deus. E isso também mostrar às pessoas deste mundo como é necessário ter um relacionamento com Jesus Cristo. Contudo,
A reconciliação com o Criador neste mundo destruído é nossa necessidade suprema. A nossa reconciliação é a nossa necessidade suprema. Precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração e buscar a Jesus todos os dias para seguir seus passos para a eternidade e ajudar as pessoas a encontrar esse caminho. Como? Através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, através mostrando o caminho que Jesus deixou através dos nossos atos. Isso é muito importante. Jesus age hoje em dia através do seu povo. Jesus nos usa para fazer as coisas pelo nosso próximo. Isso que eu falei na lição de sábado, que Jesus vai nos cobrar. Quando Jesus voltar, ele vai dizer: não vos conheço, afastai-vos de mim. Nós não queremos ouvir isso de Jesus, né? Agora aqui nós temos uma pergunta muito importante. Leia as histórias do paralítico, Mateus 9, de 1 a 7, e da mulher com fluxo de sangue em Marcos 5, 25 a 34. Nós não vamos ler, eu só apenas vou comentar as histórias. Primeiro, a história do paralítico. Jesus disse para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. E ele, como ele conhece os pensamentos, ele ouviu os pensamentos daquelas pessoas que disseram: mas como Jesus tem poder para perdoar pecados? Quem é esse homem que perdoa os pecados? Então Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou pega a tua cama, levanta e anda? E Jesus quis mostrar para nós que ele também tem poder de perdoar pecados. Ele perdoava os pecados e curava as pessoas. Depois nós vimos aquela história maravilhosa daquela mulher, há 12 anos de um fluxo de sangue, e ela já tinha botado todos os seus bens para pagar as consultas, seus tratamentos, e nada resolvia. Então ela ouviu de falar de Jesus. Disse: tão somente se eu tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada. E foi isso que ela fez. Tocou em Jesus e se sentiu curada, irmãos. Que maravilha de Jesus. E Jesus disse: de mim saiu o poder. Mas, mestre, tantas pessoas te conhecem e tu diz isso, diz os discípulos. Ele: é porque de mim saiu o poder. Então aquela mulher veio e se atirou aos pés de Jesus. E Jesus disse: a tua fé te salvou, vai em paz. A fé, irmãos, a necessidade da nossa fé para podermos fazer a nossa reconciliação com Deus. Aqui em indício temos nessas duas histórias que Jesus associou a cura física ao atendimento da necessidade suprema da reconciliação com Deus, o perdão dos pecados e a fé que temos em Jesus. Eu sei, irmãos, que o nosso tempo já passou, então eu quero terminar aqui lendo para vocês. Afinal, se o amor de Deus nos motiva a desejar a saúde física e emocional de alguém, ele também nos motiva muito mais a desejar o bem-estar espiritual das pessoas. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas que são curadas das suas dores, elas também vão morrer, mas elas precisam daquela cura que é para a eternidade, cura espiritual, conhecimento de Deus, da salvação em Jesus. Então, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras, que possamos entender isso. Eu tinha mais versículos para ler, mas infelizmente o tempo acabou. Fiquem com Deus, irmãos, e continuem estudando a lição. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom estarmos juntos novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Essa semana nós estamos estudando o tema geral de Ministrando como Jesus. E na parte de quarta-feira que eu vou trabalhar com vocês, é sobre o Ministério de Cura de Jesus, parte 2. Aqui em Mateus 4, 23 a 25 e 9, 35, Jesus baseia o seu ministério em uma abordagem ampla
baseado em 3 pilares: pregação, ensino e cura. Ou seja, Jesus não só se preocupava com a parte, por exemplo, de cura das pessoas, mas como ele tinha fundamentado na sua cabeça de que ele precisava trazer a maior mensagem possível para o povo, de tirar o povo das trevas do pecado, dar ao povo, dar ao ser humano o direito da salvação através do seu sacrifício. Mas Jesus precisava ensiná-los sobre isso. Mas como Jesus também via as pessoas sofrendo ao seu redor, ele se compadecia com isso. Ele sentia-se muito triste em ver as pessoas sofrendo, doentes. Por isso Jesus curava também as pessoas. E Marcos 1, 32 a 39, diz que Jesus passou o dia todo curando os doentes e expulsando demônios. Na manhã seguinte, depois de passar tempo em oração, quando multidões buscavam ainda mais cura, ele partiu para outra cidade. A gente fica pensando, por que Jesus não curou aquelas pessoas? Jesus tinha em mente de que ele precisava não somente não somente curar as pessoas, alimentar as pessoas, mas ele precisava pregar o Evangelho. E aqui no nosso auxiliar da lição diz assim: Jesus declarou o propósito de sua vinda à terra com estas palavras: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Lucas 19, 10. Jesus tinha um foco: salvação dos perdidos. Lembra que na lição 2, Deus fala que Deus ama salvar as pessoas. Então, esse tripé era importantíssimo para Jesus. Primeiro, Jesus curava, Jesus perdoava pecados, depois Jesus ensinava as pessoas como elas deveriam viver e como elas deveriam adorar a Deus. Na parte de quinta-feira, nós temos um título que me chamou muita atenção: o que importa para Jesus? O que será que importa para Jesus? E nós temos em Mateus 25, 3 parábolas diferentes. A primeira parábola das 10 virgens enfatiza a importância de uma vida genuína, autêntica e repleta do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos ter uma vida repleta do Espírito Santo. A segunda parábola das 10 talentos destaca a importância de usar fielmente os dons que Deus deu a cada um. Nós vimos isso na semana passada sobre a distribuição dos dons que nós recebemos através do santo batismo. E a terceira parábola das ovelhas e cabritos revela que o cristianismo genuíno realmente ministra as necessidades dos que Deus coloca em nossa vida a cada dia. Na realidade, eu peguei aqui na parte de auxiliar da lição, eu tenho essa lição que tem os comentários de Ellen White, e ela diz aqui na parte de comentário assim: ó, Jesus veio não apenas para atender às necessidades que as pessoas sentiam de boas relações públicas para a igreja cristã. Sua missão era muito mais que uma organização filantrópica. Seu propósito de vida era buscar e salvar os perdidos. Depois de curar dezenas de pessoas no sábado à noite, Jesus acordou cedo de manhã, seguinte e buscou o Pai em oração. Embora houvesse ainda mais pessoas doentes para curar, Jesus disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim a este mundo. Jesus não tem nada mais importante do que salvar pessoas perdidas. Eu acho que nós precisamos entender que a missão, o ministério de Cristo, ele era completo: salvar pessoas, curar pessoas, alimentava pessoas, e a igreja de Deus, a igreja de Cristo, precisa viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Eu não consigo entender uma igreja que não se preocupe com a pregação, com o ministério da pregação, com o ministério da cura, com o ministério do alimentar aqueles que são necessitados. Hoje, no meio da pandemia, nós estamos vendo a Igreja Adventista trabalhando muito, principalmente a ASA, a ADRA, os irmãos envolvidos ali, ajudando pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Pessoas estão passando fome, não têm roupa, não têm calçado. Então a igreja nesse momento está fazendo uma parte muito importante, porque ao nós irmos ao encontro dessas pessoas, o que nós estamos revelando a elas? O amor de Deus por elas. E quando nós revelamos o amor de Deus por elas, falar do amor de Cristo, falar da salvação, convidá-las a entregar as suas vidas a Cristo, fica muito mais fácil. Porque elas vão ver antes disso um ato de amor de cada irmão da igreja, de cada irmão que está trabalhando em prol das necessidades dessas pessoas. E, terminando aqui, Jesus diz assim: o Senhor não aliviou a doença
Não aliviou a doença para que os indivíduos tivessem mais energia para viver uma vida de indulgência egoísta. Ele aliviou o sofrimento físico para revelar o amor do Pai e prover evidências tangíveis de sua capacidade de curar o coração. Todos os milagres físicos de Jesus serviram para ilustrar seu poder divino de libertar da escravidão do pecado. Ou seja, Jesus tinha o propósito, primeiro, de salvar as pessoas, mas por amor ele se compadecia e curava também as pessoas. Que nós possamos entender que o nosso propósito, a nossa missão, é pregar o Evangelho em primeiro lugar, é levar a cura às pessoas, é satisfazer as necessidades físicas das pessoas, roupas, alimentos, calçados, mostrar o amor de Deus para com essas pessoas que Deus tem. E a igreja, ela é o instrumento de Deus aqui nesse mundo para cumprir a sua missão. Que Deus nos abençoe, que nós possamos cumprir a missão de Cristo pela direção do Santo Espírito. A minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, gostaria de convidar você a fazer a reflexão final, a nossa conclusão relativa a esse estudo. São 5 pontos que gostaríamos de destacar, que você memorizasse, que você guardasse. São eles. O primeiro deles refere-se à luz do mundo. Jesus iluminava por onde passava, iluminava os caminhos, se tornava referência à luz para as outras pessoas. Ele é a nossa luz. Através dele, as trevas se dissipam. Então, não se esqueça, a luz do mundo, quem é? Jesus. E nós, se estivermos conectados com Jesus, conseguimos transmitir esta luz. O segundo ponto, anote aí, um tratamento gentil. Quem é que não gosta de gentileza? Jesus era especialista em ser gentil com as pessoas. Ele cativava as pessoas através da sua maneira agradável de tratá-las. E nós também vamos conseguir transmitir as características de Jesus se nós formos agradáveis, gentis com as pessoas. Um terceiro ponto que deve ser destacado, memorize aí, é atender às necessidades. Quem é que não gosta de ter as suas necessidades atendidas? Mais uma vez, o melhor exemplo de quem atende e conhece as necessidades das pessoas é o próprio Jesus. Ele reconhece, ele sabe, ele tem esta capacidade de perceber as necessidades das pessoas. E você também deve estar atento, nós devemos estar atentos para captar e reconhecer e atender às necessidades das pessoas. Vamos ficar atentos também ao próximo aspecto que merece destaque, o quarto ponto. Qual seria ele? A coisa mais importante. O que era o elemento mais importante para Jesus? O que é o elemento mais importante para nós quando abordamos as pessoas? Quais são as expectativas? Jesus sabia exatamente qual era a coisa mais importante. O que é o mais importante para você no seu contexto atual? Jesus ouvia as pessoas. Jesus captava através da expressão facial, através das palavras, através dos gestos, através da sua sensibilidade, ele conseguia perceber o que era mais importante. E nunca perca de referência o que é mais importante para você. Quando nós falamos do contexto da mensagem de Jesus, o que era mais importante? A eternidade, a salvação por intermédio dele. Isso era o ponto mais importante. Fique atento e tente perceber ao seu redor o que é mais importante na relação com as outras pessoas. Agora eu gostaria de destacar o quinto e último elemento. O quinto ponto tem como destaque o que importa a Jesus. O que é importante para Jesus? Jesus se importava pelas pessoas. O centro de sua atenção
eram as pessoas. É claro que nós temos, muitas vezes, outros pontos focais. Nem sempre as pessoas são o nosso objetivo. Mas se a gente conseguir colocar as lentes de Jesus, conseguir colocar os sentimentos que Jesus manifestava, nós vamos começar a entender e vamos conseguir valorizar aquilo que era importante para Jesus. Se aquilo era importante para Jesus, é importante para nós também. O que interessa para o céu, interessa para nós. O que interessa dentro do contexto bíblico, aquilo que é destacado, interessa para nós também. Ou seja, aquilo que é importante para Jesus, não tenha dúvida de que é importante para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais um estudo. Com certeza podemos aprender bastante. Obrigado a todos aqueles que participaram, nos auxiliando na montagem desse estudo. Que Deus possa estar conduzindo vocês em todos os aspectos da vida. E não se esqueça que a referência máxima, como o nosso estudo demonstrou, é Jesus. Utilize as lentes de Jesus. Utilize os princípios de Jesus. E, com certeza, você ganhará uma grande recompensa, que é a tão sonhada vida eterna pela salvação através de Jesus Cristo. Pense nisso com carinho. Tudo de bom para você. Ó Senhor, Tu nos disseste que nosso Pai do céu cuidará de nós, como Ele cuida dos lírios dos campos e dos pássaros do céu. Tu, que não tinhas nem lugar para descansar a Tua cabeça, és o nosso Mestre. Ensina-nos a confiar na providência divina e ajuda-nos a superar a nossa cobiça humana. Cobiça nunca fez ninguém feliz. Dá-nos força para que possamos ser um instrumento de Tua vontade. Abençoa a utilização do dinheiro no mundo para que os famintos tenham alimento, os despidos tenham roupa, os pobres tenham abrigo e os doentes possam ser cuidados. Amém.